Olá, jovem! Seja muito bem-vindo aqui a essa aula. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Michele Ruffini, eu sou enfermeira, eu sou especialista no tratamento do paciente com feridas. Eu também sou habilitada em laser terapia e ozonoterapia, em curativos de alta tecnologia, curativos de pressão negativa. Eu sou proprietária da Clínica Integrativa, um consultório de enfermagem que fica aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, onde eu atendo consultas de enfermagem, suplementação e também as consultas, online, chamadas teleconsultas. Eu atendo tanto presencialmente aqui no espaço físico, como também pelo nosso aplicativo aqui do consultório. Tá bom? Então, se você precisar aí de algo relacionado à cicatrização, algo relacionado ao processo de suplementação, eu me coloco à disposição para ajudar você. Além disso, a gente tem também a integrativa, que é os cursos, de educação continuada, justamente que ele tem esse propósito aqui de estar levando para você esse conhecimento aqui que vocês encontram aqui nesse meu canal, sempre direcionando aí para vocês o melhor que a gente puder. E a aula de hoje, ela vai ser dividida em várias outras subaulas, porque nós vamos falar sobre os fatores que interferem na cicatrização de feridas. E nós temos diversos fatores, mas para que a gente entenda quais são os fatores que podem atrapalhar essa cicatrização, a gente primeiro tem que entender como que ela acontece. Se eu não souber como a cicatrização acontece em si, como que eu vou saber o que vai atrapalhar nesse cenário, nesse parâmetro todo? Então, para que a gente comece, a gente tem que entender que a cicatrização ela já começa logo a partir do momento em que a ferida se forma. Porque a partir do momento que a ferida se forma, já são liberados ali algumas enzimas, substâncias, alguns mediadores químicos, vamos dizer assim, que vão auxiliar e que vão avisar todo o sistema que algo está errado e que vai precisar fazer uma inflamação, que é justamente o processo ali que a gente chama da primeira fase da cicatrização, para que o restante aconteça. E é nessa primeira fase, eu costumo dizer aí, as literaturas elas trazem 3 fases de cicatrização, eu falo que são 4 fases, que a primeira fase que antecede a inflamação é a hemostasia, tem que parar de sangrar. E quem que faz parar de sangrar é o organismo. Porém, o organismo nessa fase, que a gente chama de fase hemostática ou de hemostasia, como eu disse, antecede a fase da inflamação, nós precisamos ter os mediadores químicos, chamados da cascata de coagulação, muito bem direcionados. Então, a gente tem que ter plaquetas bem funcionantes, fibrinogênio, fatores de coagulação. Nós temos que ter ali, às vezes, o auxílio de células também do sistema leucocitário, que são os macrófagos, que são ali as redes de leucócitos que vão levar informações ali para aquele local, para que então faça o tampão plaquetário, que é a rede de fibrina que vai formar ali a partir do fibrinogênio, e vai parar de sangrar. Então, nesse processo, vamos imaginar ali que formou uma ferida, essa ferida, ela tem vários tipos ali de etiologia, a ferida pode ser traumática, a ferida ela pode ter sido feita por cirurgia, ela pode ter sido feita ali ao longo de um sistema, por exemplo, as úlceras vasculogênicas, que não se formam de uma hora para outra, elas vão avisando ali todo aquele sistema que algo está acontecendo até a gente não conseguir mais controlar, é justamente aonde a ferida se forma, Mas enfim, independente do tipo de ferida que você vê aí que ela abriu, ela vai ter essas fases, tá bom? Então, nesse processo, quando se forma a rede ali de hemostasia, vem ali células de toda a cascata de circulação, toda a cascata de coagulação, e principalmente as plaquetas. E aí já começa o nosso primeiro desafio. Porque se o paciente ele toma anticoagulante, vai alterar? Sim. Se ele toma ali algum medicamento que vai alterar a quantidade de plaquetas dele, se ele está fazendo uso de corticoides, se ele é um paciente que a gente chama de imunossuprimido ou imunodeprimido, ele tem alguma doença autoimune que vai alterar o seu sistema de imunidade, dos leucócitos, isso também vai levar em consideração. Então, aquele paciente que sangra muito, aquele paciente que tem a ferida sangrante, não somente pelo processo de infecção, mas também pelo processo do que ele está fazendo uso de medicamentos e que está alterando um pouco aquela rede de coagulação dele.
Você pode perceber o seguinte, quando o paciente ele vai fazer um desbridamento de feridas, né, às vezes um desbridamento cirúrgico, a primeira conduta a se fazer é suspender o anticoagulante. Se o paciente está tomando heparina, se o paciente está tomando algum outro anticoagulante, a primeira conduta que o cirurgião ou o anestesista faz é suspender. Suspende a medicação, porque é um fator que pode atrapalhar. E se pode atrapalhar, e se é controlável, aí o médico ele vai, né, sugerir que suspenda esse medicamento. Agora, se é algo feito do organismo dele, isso vai estar interferindo diretamente no processo de cicatrização. Talvez esse seja o problema, que a ferida não está cicatrizando. Aquela ferida que fica sempre no estado ali da hemostasia e inflamação, ela nunca vai para frente. Ela sangra, ela para, ela inflama. Ela sangra, ela para, ela inflama. E ela fica nessa rede até ela entrar numa situação de inflamação crônica, que é chamada aquela ferida de difícil cicatrização. Que a gente chamava de feridas crônicas, aquela que não sai do estado inflamatório. Porque tem algo atrapalhando esse processo. E isso você vai precisar descobrir, tá? Com relação ali a essa primeira fase, então, acredito que você tenha, né, entendido que fator que está diretamente ligado à rede de coagulação, à produção de plaquetas, à produção de fibrinogênio, de fibrina, tudo isso vai alterar o processo de cicatrização relacionado ao sangramento. O paciente vai sangrar muito e se essa ferida estiver relacionada ao estágio de isquemia, por exemplo, o membro isquêmico, aquela ferida que apresenta necrose de coagulação, aquela ferida seca, tida como uma ferida arterial, a gente vai ter mais problema ainda. Por quê? Porque a gente vai ter diretamente relacionado a etiologia da ferida com um problema que está interferindo na cicatrização. Os dois, eles estão potencializando a cronicidade dessa ferida, tá bom? Então, o ideal é você saber primeiro a etiologia daquela lesão, juntamente com todos os fatores que estão acontecendo na fase que ela se encontra. Esse é o pulo do gato. Esse aí é o que você vai escrever aí no seu cantinho aí onde você faz as suas anotações aqui das nossas aulas, justamente sobre isso. Se tem alguma coisa interferindo no processo de cicatrização, a primeira coisa que você tem que saber é identificar qual o tipo de ferida. E segundo, qual a fase que a ferida se encontra. Primeira coisa, primeiro dever de casa que você vai fazer, tá? Então, se você tem alguma ferida que você está aí fazendo o manejo, está com dificuldade, para agora esse vídeo, pensa na ferida, avalia a anamnese que você fez com seu paciente e já pensa nesse processo, tá? Já pensa aí que é isso que você vai direcionar no seu cuidado com seu paciente hoje. Seguindo um pouquinho mais para frente, a segunda fase da cicatrização é a inflamação. Então, a gente tem mediadores inflamatórios, a gente tem ali células do sistema imunológico, do sistema vermelho do sangue, né? A gente tem ali monócitos, a gente tem os fagócitos, a gente tem os macrófagos, a gente tem várias células ali que vão fazer diretamente ali a ação da inflamação. Só que essa ação da inflamação, a gente tem também como a primeira fase, que é a fase da hemostasia, vários mediadores. E esses mediadores, eles vão colocar naquele sistema ali o que a gente chama de sinais flogísticos. Então, isso vai ser sentido pelo paciente. Muitas das vezes o sangramento ele não é sentido, ele é visto, é um sinal. Porém, a gente vai ter também os sintomas agora proliferativos ali, referente à inflamação. O primeiro deles é a dor. Qual paciente que tem feridas que gosta de sentir dor? Nenhum deles. Que suporta a dor? Nenhum deles. Todos eles querem diminuir ou eliminar aquela dor. Segundo, calor. Aquela região ali da ferida vai ficar quente por causa dos mediadores inflamatórios e também por causa do processo mesmo da corrente sanguínea. Aquela área ela vai ficar cheia de mediadores sanguíneos. E o sangue, ele tem aproximadamente a temperatura de 37 graus. Além disso, a gente vai ter os mediadores inflamatórios, chamando ali a corrente linfática, o que vai ocasionar, além do calor, o edema. Então, esse edema também é formado pelo acúmulo de células que estão se encontrando ali naquela área. Então, a gente já tem dor, a gente tem calor, a gente tem edema, e por causa dos mediadores também, da quantidade de células, a gente tem o rubor, que fica vermelho.
E juntando tudo isso, imagina o seu paciente com todos esses sinais e sintomas: dor, calor, rubor e edema, e ainda tem uma perda da função, né? Porque dependendo daquele local ali, perde-se a função. O paciente ele começa a ter tanta dor que ele não consegue andar, ele não consegue fazer movimentos, ele se torna ali, às vezes, movimentos involuntários por causa disso. E aí ele lança a mão de um medicamento, muitas vezes de automedicação, o que vai impedir diretamente o processo cicatricial. E sabe qual que é? O anti-inflamatório. Olha, você pode estar se perguntando assim, professora, se o paciente está tomando um anti-inflamatório é porque ele está impedindo a inflamação de acontecer, certo? E é isso mesmo. Ele está impedindo a cicatrização de acontecer, porque ele está impedindo a inflamação. E a inflamação, algumas literaturas trazem que é a primeira fase da cicatrização. Eu trago a segunda porque a primeira tem que acontecer a hemostasia. De todo jeito acontece. Algumas literaturas trazem as duas juntas, tá? Que elas andam juntas. Mas tem uma diferencinha ali entre uma e outra, né? No curso Feridas na Prática, eu falo muito sobre isso, para você identificar qual é a fase correta e o que você pode fazer para isso ser bem identificado, tá bom? E aí, nessa fase inflamatória, então, o paciente lança a mão do anti-inflamatório, reduzindo os sinais de dor dele, os sintomas de dor dele. Só que não é só isso. Acaba que esse medicamento, ele atua como impedidor, ou seja, ele vai impedir com que aquelas células mediadoras da inflamação façam a corrente ali da cicatrização acontecer. E aí, com o acúmulo desse anti-inflamatório na corrente sanguínea, impedindo com que os mediadores inflamatórios aconteçam, isso também vai interferir no processo de cicatrização, porque a ferida vai estagnar no processo, vai estagnar naquela fase ali que é a fase inflamatória. Pode até ser que reduza a dor, que reduza o edema, porém, a ferida em si ela não vai apresentar nenhum sinal de melhora. Muitas das vezes acontece que ali entre 2 a 3 semanas, a cada 2 a 3 semanas, você, como profissional, precisa verificar se aquela ferida ela está tendo melhora ou não. Isso é um sinal de troca de conduta. Isso está fácil, isso está lá na minha avaliação. Está lá no processo de avaliação das feridas que a gente precisa levar em consideração. Se a cada 2 semanas a ferida não está apresentando melhora, a sua conduta tem que ser revista. E aí você vai ter que fazer uma anamnese muito bem feita com seu paciente. Ele tem que confiar muito em você para ele falar, pois é, doutora, eu estou tomando um remedinho que está tirando a minha dor, nossa, estou ficando muito bem. Aí você olha para a ferida assim, você até já sabe. Com o tempo, vocês vão se acostumando. E você vai ver, esse paciente está tomando anti-inflamatório. Mas não fala com ele ainda não, deixa ele te contar. E aí, com muito jeito, você vai explicar para ele que o anti-inflamatório tira sim a dor, porém vai atrapalhar ativamente o processo de cicatrização. Ah, mas e aí, professora? Não vai poder então dar mais? O paciente vai ter que ficar sentindo dor, não vai poder tomar um anti-inflamatório? Não estou dizendo isso, porque existem vários outros anti-inflamatórios naturais, onde a gente tem, por exemplo, a curcumina e a piperina andando juntas, né? Aqui, se vocês quiserem saber mais, eu tenho um suplemento, né? A câmera está ao contrário, vai aparecer aqui para vocês, o Regenerador. Regenerador, ele é um suplemento aqui da clínica, onde a gente tem o Pia Bioactive, que é um suplemento patenteado, e ele é altamente eficaz no processo de controle da dor, e ele não atrapalha ativamente o processo cicatricial. Então, na suplementação, você pode colocar ele como plano terapêutico do seu paciente. Assim como eu ainda coloquei a Boswellia serrata e o extrato seco, justamente para poder potencializar esse suplemento. Então, esse regenerador aqui é um suplemento altamente eficaz no processo cicatricial do paciente, sem atrapalhar diretamente a cicatrização, que é a segunda fase que está acontecendo a inflamação, tá bom? Então, essa inflamação, ela acontece da ferida, ela ficar mais avermelhada. Porém, se você toca naquela ferida e aquele toque gera um sangramento, que a gente chama de sangramento ao toque, isso refere-se a 2 problemas. O primeiro deles, que vai depender da quantidade de tempo que aquela ferida está aberta, né, e de como esse paciente está na produção de exudato, que é o biofilme.
A produção de biofilme, ela se dá, né, algumas literaturas elas dizem que a partir de 24 horas que aquela ferida já está aberta sem nenhuma conduta, o biofilme já pode estar sendo formado, de acordo com a quantidade de exudato. Nós vamos ter uma aula aqui também somente sobre exudato, para vocês entenderem que o exudato é muito bom para a ferida, porém, o manejo ele tem que ser ideal. Se a gente não manejar corretamente, a gente pode correr o risco de alimentar aquelas bactérias e ter essa rede de monofilamentos ali, né? Essa rede ali de bactérias que estão se alimentando, que eles vão formar o biofilme com uma difícil cicatrização ali daquela ferida, tá bom? Outro processo seria a infecção propriamente dita. Infecção e biofilme são duas coisas diferentes. A infecção, ela pode estar ativa, ela pode estar sendo causada por uma bactéria também, mas em controle, a gente vai conseguir acabar com aquela infecção. Porém, o biofilme, a gente precisa de técnicas. E geralmente o biofilme, ele está numa ferida que está há muito tempo aberta, ou aquela ferida que a gente não tem um cuidado com a higiene, ou até tem, mas a quantidade de biofilme, de exudato, acaba alterando esse processo, tá bom? E aí, então, nessa fase inflamatória, a gente tem que definir essas duas diferenças. Tem sangramento ao toque, ou aquela ferida, ela está assim como se fosse uma película, sabe? Que não deixa nada entrar ali, não deixa nada, ou seja, antibiótico nenhum consegue entrar, a não ser que a gente faça o uso do PHMB, do surfactante e do EDTA. E são 3 substâncias que vão auxiliar diretamente no processo da infecção e no processo do biofilme. Quando a gente tem uma infecção ativa, né, talvez você tenha feito ali o suave, coletado um suave daquela ferida e tenha tido o resultado daquele antibiograma ali, da cultura, né, do antibiograma, você percebeu que tem uma bactéria. Essa bactéria, ela precisa do antibiótico, e o antibiótico ideal para poder lançar a mão, enquanto o sintoma ele está local, é a prata. A prata é um excelente antibiótico e nós temos várias coberturas aí que tem prata na sua composição, antes que o paciente comece a apresentar sinais sistêmicos de infecção. E também pode ser apresentado nessa fase inflamatória, com uma infecção ativa, como hipotensão, taquicardia, mal-estar, redução do apetite, sinais que seriam ali de febre, às vezes um aumento da frequência respiratória. Então, assim, a gente tem vários processos ali de avaliação do paciente para poder saber se aquele sinal, aquela infecção, ela está local, ela está controlada ali, ou se ela está sistêmica. Se tiver sistêmica, a gente precisa do colega médico para poder prescrever um medicamento, né, que é o antibiótico sistêmico para aquele paciente. E a gente vai acompanhar também, acompanhando ali, fazendo uso, né, concomitante, com uma cobertura que tenha prata, justamente para poder reduzir a quantidade ali de infecção local, reduzindo também a potencial risco, né, de uma sepse do paciente. Passada a fase inflamatória, então, né, você vê que vários processos vão interferir no processo cicatricial, né, principalmente o uso de medicamentos e o uso da automedicação, né, que é justamente ali o processo que interfere diretamente. Além disso, a alimentação, o consumo ali, às vezes, de proteínas. Se o paciente ele tem alguma doença renal, algum comprometimento circulatório, alguma doença, né, que vai impactar diretamente, principalmente o diabetes, que o diabetes já é uma doença inflamatória, por causa dos mediadores que ela produz devido ao alto índice glicêmico que o paciente se encontra. A gente também vai ter as condições ali alteradas da relação metabólica. Então, alguma alteração metabólica, o paciente é obeso, o paciente é caquético, o paciente não toma água, né, ele não suplementa. Olha quantos fatores eles vão interferir diretamente. Ai, professora, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa. E é por isso que cicatrização de feridas não é somente trocar um curativo. Se você que está aqui comigo hoje, sim, você que está aqui acompanhando, você acredita que o seu trabalho é troca de curativo, eu te convido a esquecer tudo isso. Eu ia falar outra coisa, mas deixa assim, que é melhor. Esquece, porque você trocar curativo, até minha mãe troca.
Minha mãe trocou curativo da minha avó por muito tempo, sem conhecimento nenhum. Agora, eu aqui, o meu papel não é trocar curativo. Trocar curativo, como eu disse, qualquer um troca. Mas o meu papel é cicatrizar feridas. E o seu também tem que ser isso. Você deve ser um profissional que cicatriza feridas. Porque de trocar curativo, qualquer um troca. E esse é que está o seu diferencial. Aí é que está o seu valor. Aí é que está o pulo do gato aí da sua anamnese. Quando você for avaliar um paciente, ele fala assim, quanto é a troca do curativo? Você fala, eu não faço troca de curativo. Eu faço consulta. A partir do momento ali da consulta, eu avalio aquela ferida e eu vejo qual o melhor plano terapêutico para a gente poder fazer para cicatrizar a ferida. Olha o valor que isso tem. Então você quer cicatrizar a ferida ou você quer trocar curativo? Porque troca de curativo não cicatriza a ferida, não. Tá? A gente tem que entender, porque se cicatrizasse, qualquer pomada seria eficiente. E hoje a gente tem aí como já vários artigos, né, vários estudos mostrando pra gente que se pomada cicatrizar as feridas, a gente não precisaria de ter tecnologia. Concorda comigo? Então vamos lá, vamos continuando. E aí, além desses fatores, né, críticos que nós comentamos aí que o paciente ele pode apresentar para poder interferir, a gente ainda tem mais duas fases: a fase proliferativa e a fase de remodelamento. Lembrando vocês que nós estamos falando de 4 fases de cicatrização. Então, a gente tem a fase de hemostasia, da inflamação, a fase proliferativa, que aqui eu vou precisar de quê? Nutrição, vou precisar de proteínas, aminoácidos, vou precisar de fatores circulatórios, mediadores químicos, vou precisar de oxigênio, de água e vou precisar também de condições ideais para cicatrização. Porque senão, aquela fase ali, que é a fase de proliferação, o que é isso? A proliferação das células de granulação. Sabe aquele tecido vermelhinho que parece uma framboesa e que parece todo furadinho, né? Parece assim todo onduladinho. Eu costumo dizer que parece um açúcar cristal vermelho ali na ferida. E ali, a partir daquele ali, é que vai acontecer depois o processo de epitelização, que é chamado também de fase de remodelamento. E aí, nessa fase proliferativa, onde as células cicatriciais estão acontecendo, onde está tendo a varredura ali de células inviáveis, que é a necrose, é o momento de você fazer ali o desbridamento de células inviáveis, é o momento de você fazer a limpeza ideal usando o pHMB, é o momento de você fazer o curativo com uma placa, né, ou um curativo ideal, para que você tenha a temperatura ideal em torno de 37 graus. Lembrando que o sangue ele vai ali nessa temperatura, fazendo com que a gente tenha uma proteção entre o meio ambiente. Então, a gente vai favorecer com que meios ali de contaminação, como bactérias, água, substâncias ali que poderiam contaminar aquela ferida não entrem naquele processo ali daquele tecido de descontinuidade, né? Então a gente vai ter, dentro dessa fase proliferativa, a formação das células de granulação. E aí você também precisa entender que nessa fase a gente precisa fazer o manejo correto do exudato. O exudato, numa quantidade maior, significa que as células estão as células inflamatórias, né? Elas estão em grande quantidade. Quando o exudato vai reduzindo, a gente tem outro desafio, que é manter o leito úmido, porque a umidade ela vai fazer com que aquele leito cicatrize, aquela ferida cicatrize com mais facilidade, a umidade, tá bom? Porém, com um cuidado a mais nas bordas. A borda da ferida é como se fosse assim o seu aliado para essa cicatrização. Então, nessa fase de proliferação, a gente precisa proliferar o leito da ferida, cuidando das bordas, para que as bordas elas tenham ali o suporte sanguíneo ideal, cuidando para que não tenha maceração, cuidando para que não tenha eczema nem ressecamento. A partir de uma borda saudável, que é aquela rosinha, que é aquela que não tem sinais de inflamação em volta, não está hiperemiado, não está com edema, ali sim a gente vai ter a borda saudável favorecendo a cicatrização, favorecendo essa fase proliferativa. Então eu preciso de meios para que o meu paciente ele tenha ali essa
quantidade e essa qualidade de células boas para proliferar. E ali, nesse momento, eu oriento vocês, né, a conhecerem 2 tipos de suplementos, né, que é o Cubitan e a Proline. Tá? Cubitan e Proline são 2 suplementos alimentares ali, tipo um iogurte, né, e que vão facilitar muito o processo de consumo de proteína do paciente, porque agora a gente vai ter uma alta carga proteica voltada para a cicatrização. Então, se o paciente ele se alimenta por sonda, se é um paciente ali que tem déficit dentário, se é um paciente que tem problemas intestinais, isso tudo tem que ser muito bem orientado. Se você não tem um domínio da área de nutrição, se você não tem um domínio da área de suplementação, eu sugiro que você faça uma rede, né? Eu falo que é uma rede interdisciplinar, né? Então você convide outros profissionais para trabalhar com você, para você avaliar esse paciente e ver o que ele precisa. Então, eu sempre prescrevo para os meus pacientes Proline ou Cubitan, tá? Que são 2 suplementos altamente eficazes. Se o paciente ele não pode consumir esses 2 por alguma razão, a gente também tem, por exemplo, nessa fase agora, a gente pode lançar a mão do whey protein, que é a proteína geralmente do leite. Se o paciente ele tem alguma inflamação, tem alguma restrição alimentar, tem as proteínas isoladas, né, a base de carne, a base de vegetais também tem da ervilha, né, que é muito comum. A gente também tem a creatina, que vai facilitar o processo ali de relação de força de células musculares, o que ativa diretamente o processo do remodelamento, que é a próxima fase agora. Então, esses fatores também vão interferir diretamente, a nutrição do paciente interfere. E o remodelamento, gente, que é a última fase, onde vai acontecer a cicatriz, ali vai fechar aquela ferida em si. O que a gente precisa? A gente precisa de células do sistema epitelial. É muito comum nessa fase acontecer a hiperqueratose. O que é uma hiperqueratose? Que é aquele acúmulo de tecido que tem em cima ali, parece um calo em volta. Na verdade é um calo, o calo é uma queratose, né? Então a gente vai ter ali a formação e o fator que vai interferir diretamente é se você não souber fazer o manejo daquela hiperqueratose. Você pode fazer ali você pode desbridar ele, né? Debastar também, tá bom? Então depende aí da sua habilidade como profissional que você pode fazer ali. Você pode fazer com a lâmina, você pode fazer com a hidratação, você pode fazer com o ácido também, né? Que a gente utiliza quando é formado ali, por exemplo, a epíbole, juntamente com a queratose. Então tem vários processos que vão interferir. Tá vendo como que a gente vai conhecer diretamente os 4 tipos, as 4 fases da inflamação e vai saber cada fase ali o que está interferindo no seu processo. Agora vamos para uma parte prática. Vamos imaginar que você recebeu um paciente aí agora e esse paciente ele está com essa ferida já aberta há 2 anos. Essa ferida ela está molhando muito o curativo, que são as palavras que seu paciente te traz. Na hora que você abre o curativo, as bordas estão todas maceradas e tem células inviáveis. O que você precisa fazer em primeiro momento? Colocar aquela ferida em curso de cicatrização. Geralmente, colocar a ferida em curso de cicatrização é inflamar ela. Você vai colocar ela em estágio de inflamação, ela vai começar a sangrar, ela vai ter aqueles mediadores inflamatórios, tudo que nós já estudamos nessa aula. Então, já tem mais de 20 minutos que eu estou comentando isso com vocês. Coloca essa ferida na fase inflamatória, reduz esses fatores que estão interferindo diretamente, escreva na anamnese do paciente todos os fatores que você percebeu, né? Uso de medicamentos, nutrição, deambulação, às vezes até mobilidade do paciente, se é um paciente sedentário, é um paciente doente renal crônico, o que for, liste os possíveis fatos que vão interferir e tente eliminá-los de alguma forma. Converse com seu colega médico, converse com colegas enfermeiros, mande as dúvidas aqui pra gente, que com certeza nós vamos ter ali todo um parâmetro toda uma rede, né, de profissionais que vão sim realizar junto com você ali os processos de cicatrização. Aliado a isso, gente, a gente tem o uso das tecnologias, das práticas integrativas, ozônio,
laser, suplementação, vários ali fatores que vão auxiliar no processo diretamente da cicatrização, tá bom? Então, nessa aula eu queria deixar isso para vocês, é uma aula bem rápida, não é uma aula muito extensa, para que você agora já passe pelo processo aí de avaliação da ferida do seu paciente e deixe de trocar curativo e faça então a cicatrização. Primeiro avaliando o que precisa ser corrigido e depois colocando ali a tecnologia em uso para a cicatrização acontecer, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, manda aqui. Eu vou fazer questão, eu ficarei muito feliz de responder para você. Siga nosso grupo, a gente tem um grupo silencioso lá no WhatsApp. Tá? Se você quiser esse link, só me mandar aqui também que eu te mando o link para você entrar, para você também participar das discussões que a gente tem ali dentro. É legal? Então, espero que essa aula tenha te ajudado, espero que você tenha aí entendido o processo cicatricial, né, que são as 4 fases, e que você consiga também determinar quais são os fatores que estão prejudicando o processo cicatricial e, claro, consiga resolvê-los. Então, até a próxima aula. Tá? Muito obrigada por você estar aqui.